Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, e o versículo 17. Assim está escrito: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Esta a orientação, a convocação que Deus fizera a Ezequiel como profeta, e que ele, a partir de então, vivendo junto aos cativos na Babilônia, ele recebeu de Deus o encargo de, mesmo ali na Babilônia, ser um atalaia, um sentinela, alguém que estava atento e à disposição do Senhor Deus. Quem o chamou e o deu por atalaia foi Deus. E ele deixou bem claro a Ezequiel o que era que deveria ser feito. Ezequiel deveria estar disposto e assegurado de estar em plena sintonia com a orientação de Deus, com a sua audição apurada, porque o Senhor Deus iria falar com ele e ele teria que ouvir e discernir claramente o que era que Deus estava lhe dizendo. Em algumas situações, o Senhor Deus iria mostrar alguma coisa para ele. Então, ele precisava estar na condição de ter uma boa visão. Ele não podia ter problema de visão, mas a visão dele deveria estar perfeita. E também, em ouvir ou ver, ele deveria ter a capacidade de transmitir fielmente tanto aquilo que ouviu quanto aquilo que viu da parte do Senhor Deus. Então, o atalaia, ele era colocado como alguém que estava na vigilância, na sintonia, para que as pessoas ali à sua volta não fossem, então, surpreendidos. Então, havia essa necessidade de se colocar esse atalaia. As cidades, antigamente, elas eram cidades muradas, com muros, portas, ferrolhos, e além disso, em cima do muro era colocado o lugar estratégico onde ficaria ali o atalaia, o sentinela, o guarda, como que diz, o guarda noturno. Mas só que o atalaia e o sentinela não é somente para a noite, mas é para as 24 horas do dia. E o Senhor Deus, então, escolheu chamar a Ezequiel. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, diz o seguinte, que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º, que estando ele no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e ele viu visões de Deus. E a palavra de Deus veio para ele dizendo: Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E o Senhor, então, começou a mostrar algo sublime e glorioso para ele, preparando-lhe, então, o coração. Quando chega aqui, no capítulo 2 e o versículo 1, está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então era a oportunidade que o Senhor Deus estava convocando Ezequiel, porém estava capacitando-o para desempenhar aquela função. Porque Deus não vai dar um trabalho a nós, uma responsabilidade, e dizer, dá o seu jeito, dá os seus pulos. Não, não é assim. Nós, às vezes, pensamos que é assim. Recebemos o encargo de Deus, uma missão de Deus,
Agora, a maneira de realizar e como fazer, isso cabe a nós. Não. A nós cabe obedecer toda a orientação de Deus e seguir à risca aquilo que o Senhor nos disser ou nos mostrar para que seja dito e mostrado. Mas muitas das vezes nós erramos porque recebemos um encargo de Deus, uma responsabilidade, e agora queremos colocar o lado humano para dar suporte ao lado divino. E não vai funcionar. A nossa oportunidade é de tão somente ser um instrumento a quem Deus possa utilizar-se da nossa vida e por meio daquilo que ouvimos, virmos, podemos falar e transmitir às pessoas para que eles se deem por avisados. Porque a palavra de Deus diz, o avisado vê o mal e passa de largo. A função do atalaia ou do sentinela era essa, ele precisava estar em plena atividade. Ele não poderia se distrair, se descuidar, ocupar com outras coisas. A finalidade dele era tríplice. Então ele precisava ouvir bem, ver bem e falar bem. Então o atalaia não poderia ser alguém que tivesse problema de surdez na audição. Não poderia ser alguém que tivesse problema nos olhos, não enxergar. E nem mesmo problema na fala. A pessoa não tem capacidade de falar, a língua é presa, as palavras não saem. Então esses não estão na condição de serem atalaias do Senhor. Porque o atalaia precisa ouvir, ver e falar. Agora, há uma grande responsabilidade sobre a vida do atalaia. Ele precisava estar totalmente entregue àquela responsabilidade que lhe foi colocada pelo Senhor e desempenhá-la bem e a tempo. Porque se ele demorasse a dar o aviso, as pessoas que estavam ali, debaixo dos seus cuidados, no caso, seriam prejudicados. E o culpado seria o atalaia. Por quê? Ele não poderia falhar em momento nenhum. Não pode falhar. O homem de Deus, a mulher de Deus, a quem Deus salvou, chamou, separou, capacitou, deve viver de tal maneira que a palavra de Deus na sua boca seja sempre a verdade. É como Elias. E disseram, a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Elias, Eliseu, Daniel, estes homens, Samuel, estes homens de Deus, eles mantiveram-se a postura diante do Senhor e serviram a ele com alegria, com integridade de coração. Quando está agora, Ezequiel está onde? Está no meio de uma tormenta, de um conflito, de uma dificuldade. O povo perdeu a terra, o povo estava cativo, estava em terra estranha, mas mesmo assim, Deus não deixou de enviar os seus profetas, de levantar os seus atalaias, as sentinelas, para que estivesse de contínuo na presença do Senhor e pudesse desempenhar com o seu toque, com a sua palavra, o livramento de quem quer que fosse, que estivesse em algum perigo naquela situação. Então o Senhor diz, eu te dei. Então quem constitui o atalaia é Deus. Ele aqui constituiu Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel. Então veja como as coisas de Deus, elas são bem claras, elas são bem definidas. Então ele o chama, ele o comissiona como atalaia, cuja função de atalaia ele vai desempenhar junto à casa de Israel, ou ao povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Mas nem por estar cativo na Babilônia, deixaram de ser povo de Deus, apesar que estavam ali sendo disciplinados por uma permissão de Deus, por desobedecer, por não atender a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, Deus não os entregou ao abandono e ao desamparo. O Senhor sempre esteve cuidadoso para
dar o necessário àquele povo para alimentar no coração deles a esperança do livramento que Deus havia prometido. Mas primeiro era necessário que eles passassem pela disciplina, para que pudesse aprender como é que se serve a Deus com integridade de coração. Depois deste cativeiro, diz que nunca mais eles se posicionaram a favor da idolatria. Eles então aprenderam a lição, com muito sofrimento, com muita dificuldade, mas mesmo lá, no cativeiro, eles precisavam de ser advertidos, orientados e avisados acerca de problemas e perigos que poderiam acontecer. Então aqui está, é o Senhor Deus quem escolheu Ezequiel como atalaia e nomeou-o para exercer o seu trabalho, aquela responsabilidade sobre a casa de Israel. De que maneira ele deveria fazer isso? Então diz, e tu da minha boca ouvirás a palavra. Então o ouvido de Ezequiel deveria estar atento com a sensibilidade plena para ouvir a voz do Senhor, a voz da boca do Senhor, a palavra que Deus tinha para lhe dizer. Ele tinha que ouvir aquela palavra, entender o que é que estava dizendo e transmitir aquilo para o povo. Ele não poderia se ocultar diante desta responsabilidade, porque ele seria cobrado por ela. Então veja a seriedade com a qual ele deveria exercer o trabalho de um atalaia, de uma sentinela. Então precisava estar atento a todo momento, porque os problemas, dificuldades, os imprevistos, eles aparecem sem que sejam notificados. Quando a pessoa vê, já aconteceu. Então o atalaia é para perceber qualquer diferença ou perigo ou qualquer coisa que venha contra aquele povo e aquela cidade. Ele deve, com um tempo suficiente, perceber o que está ocorrendo e discernir e avisar para que haja tempo do povo se precaver ou se colocar nos lugares de segurança, nos esconderijos. Mas o atalaia, ele tinha que estar atento a isto. Então ele precisava enxergar longe, ouvir também à distância e ao ver e ouvir, falar o que realmente viu e ouviu. O profeta Jeremias deixou escrito um dos textos dizendo: aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. No outro texto ele diz: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, fazer de qualquer jeito. O senhor me chamou para atalaia, mas eu não estou muito afim desse negócio não, e deixa correr solto, e não vou me preocupar com essas coisas não. Pois é, está sendo infiel àquilo que Deus confiou a você. O atalaia não tem vontade própria. Ele é comissionado, ele está debaixo de uma orientação de Deus para a realização de um trabalho onde o nome do Senhor vai ser glorificado, vidas serão poupadas e libertas de algum perigo iminente que poderia acontecer. Então veja, e tu da minha boca ouvirás a palavra. O sentinela não podia ficar atento às palavras fora da palavra de Deus. Escutar uma pessoa aqui, uma ali, outra acolá, não. Ele tinha que ouvir da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a verdade. Não há mistura, não há engano, não há diluição. É uma palavra certa, fiel, verdadeira. E o próprio Deus disse, através de Isaías, aqui no capítulo, deixa-me ver, 56, 57, deixa-me ver ao certo.
e o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra fiel e verdadeira. É uma palavra que não volta atrás, mas ela tem o seu cumprimento. Mas para que esta palavra de Deus tenha o livre curso, há necessidade de ter alguém a postos diante de Deus, à disposição, para ouvir e falar o que ouvir da parte do Senhor Deus. Os profetas desempenharam este papel com excelência, com responsabilidade, embora debaixo de muitos sofrimentos e ameaças, mas nada disso tiveram o poder de invalidar o chamado que Deus fizera a eles e o comprometimento deles em obedecer fielmente a orientação que Deus estava lhe dando. E aqui então está agora Deus chamando Ezequiel para esse trabalho tão necessário e importante para aquele povo. E olha que ele foi usado por Deus em várias situações, através de visões que Deus lhe deu, através da palavra que Deus lhe falou. Ele pôde então ser um instrumento útil nas mãos do Senhor, debaixo de um tempo difícil, uma geração complicada, porque estava cativa, estava sem a liberdade, muitas coisas poderiam estar transitando naquelas mentes e corações, e portanto ali tinha um homem de Deus, Ezequiel, como um atalaia que estava lá, como quem diz, junto ao povo no recanto, mas ali estava como um representante fiel de Deus para ouvir de Deus e falar àquele povo o que Deus estava lhe dizendo. Deus abençoe a irmã Doraci. Então Ezequiel foi comissionado para isso. Então havia necessidade de ele ser plenamente fiel ao Senhor, porque diz o seguinte, aqui no capítulo 33 de Ezequiel, os versículos, deixa eu me encontrar qual é o versículo, no capítulo 33, os versículos 6 a seguir, diz assim: mas se quando a atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal será levado na sua iniquidade. Mas o sangue dele demandarei da mão do atalaia. O atalaia será o responsável. Por quê? Porque ele não avisou. Ele se calou. Ele se omitiu quando deveria falar. Então diz aqui: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Embora sendo ímpio, mas se Deus mandou avisá-lo para que ele fosse liberto da impiedade, e o atalaia não avisar, e ele morrer na iniquidade, o sangue dele será cobrado do atalaia, porque falhou na missão que Deus lhe encarregou. Veja a seguir: mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Quer dizer, se o justo, ele avisando o ímpio para que ele se desvie do seu caminho, e ele não se desviar, e não se converter, e morrer,
o sangue dele não será cobrado do atalaia, porque ele foi avisado. Ele foi orientado, mas não quis dar atenção. Então, o que Deus coloca aqui diante de Ezequiel era isso. Então, as 3 funções eram essa do atalaia. Ele precisa ouvir bem, com afinidade, com sensibilidade, com discernimento. Ele precisa ver bem, precisa enxergar, inclusive, ao longe. E ele precisa falar e avisar o povo quando a palavra de Deus for colocada na sua boca e no seu coração. E como se isso não bastasse, ele tinha também a trombeta. E a trombeta tinha um som definido quando era missão de paz ou quando era missão de guerra, ou quando eram inimigos. Então, ele devia entender o que era que estava acontecendo para que ele desse o som exato para que todas as pessoas estivessem atentas. Veja bem, se está vindo o inimigo para guerrear contra aquele povo, e o atalaia tocar a trombeta no tom de celebração, chamar o povo para a festa, para a celebração, o povo vai fazer festa. E quando vier os inimigos, o povo está em festa, será surpreendido e vai morrer. Então, se está vindo o inimigo, ele tem que dar o som de que o inimigo está se aproximando. Então, aquele povo sabe que a guerra está para começar. Então, eles precisam se precaver e se darem por avisados, para quando chegar o inimigo, não ser surpreendido. Mas eles puderem fazer frente àquele inimigo e, por obedecer a palavra de Deus dita através do atalaia, o próprio Deus se coloca como defensor, como capitão do exército e o guerreiro das batalhas do seu povo. Sempre foi assim quando o povo deu ouvido à orientação de Deus através do atalaia que Deus havia colocado. Então, isto aqui aconteceu àquela época, junto ao cativeiro babilônico, quando Daniel estava no palácio, mas Ezequiel estava lá no campo, no lugar mais distante, junto ao povo que foi levado cativo. E ele foi a boca de Deus para aquele povo. Mas com muito sofrimento, porque Deus o colocou como atalaia, mas Deus já tinha avisado de antemão que o povo a quem ele iria falar era um povo rebelde, chamado de casa rebelde. Era povo que ouvia o que Deus falava, mas não tomava um posicionamento. Mas o importante aqui era que o atalaia falasse exatamente o que Deus lhe havia determinado a falar. Se o povo iria atender, obedecer ou não, a consequência vai vir para eles. Mas se o atalaia avisou, ele não vai ter culpa por conta de qualquer perigo ou prejuízo que aquele povo enfrentar. Ele avisou, ele orientou, ele mostrou o caminho, mostrou a direção, mas as pessoas não quiseram atentar para aquilo. Então, é o que realmente iria acontecer. Então, haveria dificuldade. Se ele ouvisse e ficasse calado, o povo ia sofrer, ele ia ser cobrado por aquilo. Bem, isso foi lá no tempo de Ezequiel. Os dias em que nós estamos atravessando não são dias diferentes, são dias similares àquele. Nós estamos no mundo, e no mundo há uma guerra, uma peleja, há um poder maligno dominando e escravizando e deturpando a mente, a vida das pessoas, e estas pessoas precisam ser avisadas e despertadas para que olhem a solução que Deus colocou, para que as pessoas não fossem levados a uma eternidade longe de Deus, fora da presença de Deus, sem que tivessem sido avisados. E hoje, então, quem são estes atalaias que Deus precisa contar com eles? São aqueles que têm a plena responsabilidade e a convicção de que receberam um chamado de Deus. O chamado de Deus é diferente do chamado do homem. Deus, quando chama, ele capacita, ele prepara, ele estabelece o trabalho, o lugar e o tempo para se fazer.
Quando é o homem que escolhe pessoas para determinadas funções, essas pessoas ficam como uma barata tonta, circulando de um lado para o outro, não sabe o que vai fazer, não tem convicção da chamada, não tem consciência, não tem preparo e vive só zonzo de um lado para o outro. Mas quem tem o pleno chamado e a convicção e se colocou nas mãos de Deus, o próprio Deus é quem o capacitou. E os nossos dias são dias em que nós estamos com uma necessidade muito grande. Está praticamente em extinção o verdadeiro atalaia para ouvir de Deus e transmitir ao povo a palavra de Deus, para que o povo não continue no seu caminho de iniquidade, de pecado, de desobediência, de rebeldia, porque estas coisas podem trazer-lhes sérias consequências que vão levá-los para uma separação eterna de Deus. Então veja a necessidade do atalaia, aquele que vai apregoar a palavra de Deus. Então é preciso ouvir de Deus, analisar e ver a condição e também ter a capacidade de falar a palavra que Deus mandar falar. Hoje as pessoas estão inventando palavras para dizer às pessoas no sentido de acariciar o ego das pessoas e falar somente o que elas querem ouvir, para elas sentirem-se, como quem diz, realizadas, ou quem sabe, paparicadas pelas pessoas, vivendo uma vida totalmente errada, mas está recebendo palavras que tudo está bem, estão sendo bajuladas e tudo está certo e não precisa mudar. Fica do jeito que está tudo certo. Só que quando vem o perigo, a pessoa é levada ao perigo, a pessoa vai sofrer as consequências e quem deveria avisar e não avisou do mal que estava acontecendo, vai ser cobrado por aquela vida ter perecido longe da presença de Deus. Então hoje, eu e você, cada um de nós, que temos a plena convicção do que Deus tem na nossa vida, nós podemos olhar aqui e entender que Deus nos comissiona também como seus atalaias, para que possamos ouvir da parte de Deus, ver o andamento das coisas e avisar as pessoas que o caminho que eles estão é um caminho que aparentemente parece ser bom, mas que o fim deles são caminhos de morte. É um caminho que promete vantagens e prazeres, mas no fim ele vai cobrar as consequências. E, portanto, é preciso que se avise. E o que é que nós temos que dizer ao povo? As palavras de Deus. Nós não podemos ficar dizendo para o povo palavras de autoajuda, palavras de motivação, palavras de erguer e levantar o ego das pessoas, dizer que para elas não é possível, que elas podem todas as coisas e que Deus não está importando com a maneira como vivem. Isto é uma indução, é uma estratégia do inimigo para desviar as pessoas do caminho. Mas o atalaia, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele deve ficar como uma sentinela. E ele precisa avisar dia e noite, o que é que o Senhor quer, o que é que agrada o coração de Deus, como é que as pessoas estão vivendo, convivendo e se movimentando de um lado para o outro. Não é de qualquer maneira. As coisas para Deus têm que ser separadas, têm que ser consagradas. Tudo que nós colocarmos nas mãos de Deus deve ter a marca da santidade do Senhor. E nós não podemos misturar estas coisas. Então, por falta de atalaia, porque os verdadeiros atalaias, eles devem ouvir bem, ver bem e falar bem. Mas os atalaias dos nossos dias, parece que eles são surdos, cegos e mudos. Eles ouvem e fazem que não ouviu. Eles veem e fazem que não vê. E em vez de falar, as palavras não vêm à boca. Por quê? Porque estão sendo coniventes com a situação, estão apoiando determinados tipos de comportamento, medo de falar com as pessoas, mas quem tem a palavra de Deus não precisa ter medo. É só dizer a palavra de Deus como ela é, e quem vai fazer a obra é Deus, que vai levar a pessoa
ao arrependimento e futuramente à sua libertação. E esta pessoa vai ser eternamente agradecido a quem lhe avisou do perigo que ela estava correndo. Mas nós encontramos entre dia, entre a semana, entre meses e anos, e as coisas estão sendo deixadas de qualquer jeito. Não tem mais um atalaia, um sentinela, alguém que possa abrir a boca e dizer: olha, a palavra do Senhor é assim, 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 assim. E vocês precisam melhorar os seus caminhos. Vocês precisam voltar à prática do primeiro amor. Vocês não podem se deixar levar para o estado de coisas que o mundo está lhes oferecendo, porque está minando a fé, a crença, a convicção, a certeza do coração, e as pessoas estão sendo volúveis, flutuando de lado para lado, sem nenhuma firmeza, sem nenhuma expectativa de um encontro real com Deus. O trabalho do atalaia é este. O povo de Israel era um povo duro, uma casa rebelde, mas não importava. O atalaia não tinha nada a ver com isso. Ele tinha que falar. Se ele falasse, a vida dele estava poupada. Ele não seria culpado por qualquer mal que acontecesse àquele povo, porque ele ouviu e avisou. Mas as pessoas não se deram por avisados, passaram pelo mal e sofreram a pena. Os nossos dias ainda dá tempo de que estes atalaias reconsiderem o seu caminho, o chamado que receberam de Deus e sejam fiéis a Deus. Não vá na onda da maioria, porque a maioria está corrompida e contaminada com o pecado e aliançados com o mundo de trevas. É preciso que, se possível for, fique só, mas fique na direção de Deus e fale somente as palavras que Deus colocar na sua boca, porque aí você será um atalaia de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Não se pode brincar com as coisas de Deus. Nós observamos em vários lugares as pessoas brincando e prometendo isto, prometendo aquilo outro, mas ninguém com responsabilidade de chamar as pessoas para se aproximar de Deus, ter um encontro com o Senhor, abandonar a prática do mal, colocar a vida em consagração e santificação diante do Senhor, para desfrutar dele a comunhão, a bênção, a paz e ter a garantia da eternidade na presença do Senhor. Então não se pode deixar o povo de qualquer maneira, o povo andar solto como quer. É preciso que haja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ouça a palavra de Deus e a transmita às pessoas, para que elas então tomem um posicionamento e sejam então abençoados pelo Senhor. Quando Ezequiel avisasse o povo e o povo não se desse por avisado, o problema vinha e eles eram levados à dificuldade e muitas das vezes à morte. Mas o atalaia não tinha culpa naquela morte, porque ele avisou. O perigo é quando ele não avisava e a pessoa morria. Então ele era culpado, porque ele poderia ter avisado, mas não avisou. É o caso de muitos atalaias da atualidade. Eles sabem o que deve dizer, sabem a palavra que Deus tem para o momento atual, mas eles não estão falando a palavra com verdade. E, portanto, cada um está seguindo o seu próprio caminho, com as suas mazelas, com os seus pecados, com as suas contaminações, e estão achando que Deus está se agradando. Mas Deus não se agrada dessas coisas. Por isso, há necessidade de um atalaia que seja fiel a Deus, que ouça bem, que discirna o que Deus tem a dizer, que veja o perigo rondando à distância e que tenha capacidade de falar exatamente o que Deus quer falar com o seu povo. Fazendo isto, ele cumpriu o seu trabalho e está garantido diante da presença do Senhor, porque ouviu, viu e falou. Se ouviram e obedeceram, glória a Deus por isso. Se ouviram e não obedeceram,
terão as consequências dele, mas ninguém levará a culpa do sangue daquele que morreu no seu estado de pecado. Então, o atalaia era para isto. 3 funções específicas: ouvir bem, ver bem e falar bem. Para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida sobre o que ele ouviu, o que ele viu e o que ele falou, mas que cada um pudesse entender, compreender e tomar a decisão necessária. Então está aqui, o Senhor diz: eu te dei, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, Deus disse, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Então ele trabalha da parte de Deus. Tudo é de Deus. Ele é somente um eco que vai ouvir e transmitir o que Deus tem a dizer ao povo. E o povo obedecendo, tudo ficará bem. Que Deus nos ajude, que possamos aprender com este atalaia, que a nossa audição seja sensível e clara diante do Senhor, que a nossa visão não tenha nenhum impedimento, que a nossa boca não tenha nenhuma trava para nos impedir de falar o que Deus nos orienta a dizer. Esta palavra de hoje é uma dessas que Deus tem ordenado para que se posicione e o atalaia verdadeiro e fiel coloque-se no seu lugar e preste um trabalho para a glória do nome do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.